É possível você ter favor de Deus, mas não ter favor dos homens. Disse assim, o céu é de Deus, mas a terra confiou às mãos dos homens. Noutra forma de dizer, o que acontece na terra depende de um homem. Porque o céu pertence a Deus, mas a terra é a lei dos homens. João Batista disse, não sou digno de desatar a tua sandália. Disse, João, aqui é terra dos homens. Tu tens que fazer isso. Se você não me batizar, anjo nenhum vai me batizar. É necessário o favor dos homens. Além do favor de Deus, você precisa do favor dos homens. Porque se os homens te fecharem o coração, você não consegue fazer nada. Porque quando alguém anda com o favor dos homens, você nota que ele é apreciado em todo lugar onde ele vai. As pessoas lhe abrem a porta, ele pensa que é sorte. Não, tu tens favor dos homens. Trabalhe o favor dos homens na sua vida. Tu pensas que Potifar deixou José em casa porque tem o favor de Deus? Tem a favor dos homens. Existia jardineiro melhor do que José. É necessário você ativar o favor dos homens na sua vida. Mesmo até no ministério. Você pode ter favor dos homens, mas na tua igreja dificilmente contribuem para alguma coisa na igreja, porque tu não tem favor dos homens. É uma unção específica. Mover com os homens, aquilo é uma unção específica. É um favor necessário. Porque quando alguém anda com o favor dos homens, a vida dele anda numa velocidade. Vai tratar documento, alguém olha na cara e diz, gostei de ti. Me conhece não, mas gostei de ti. É favor dos homens. Porque quando tu tens favor dos homens, você vai comprar bilhete de passagem para viajar no mesmo dia. Já não há bilhete, mas alguém disse, não. Na primeira classe, disse, não tenho dinheiro, não. Naquele dinheiro mesmo, você vai na primeira classe. Por quê? Favor dos homens. Alguém está aqui? Mas o meu trabalho hoje não é falar da graça dos homens. Era só para te adoçar. Estamos juntos agora? Yeah. O meu tema é poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não é a graça. Tiraram a parte da graça e entregaram na maravilha. Se me deram poder. Por que o Evangelho de Cristo é poderoso? Essa é a pergunta. O poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aonde está o poder? Aonde consiste esse poder? Você encontra 3 palavras aqui. Primeiro é o poder, segundo é o Evangelho, terceiro é Jesus Cristo. O outro poder, eu peguei a palavra dunamis. Habilidade dinâmica para causar mudança. Evangelho, boa notícia. Boa mensagem, boa informação. Jesus Cristo, a palavra que se fez carne. Agora, nós temos que usar as 3 coisas. Primeiro é habilidade dinâmica que causa mudança, que é o poder. O Evangelho, boa notícia. O terceiro é Jesus. Jesus é a palavra que se fez carne. Então, vamos tentar cruzar as 3 palavras. Como é que ficaria a definição? Habilidade dinâmica que causa mudança, que se encontra na boa notícia da palavra que se fez carne. Vou repetir. A habilidade dinâmica que causa mudança, que se encontra na boa notícia da palavra de Deus que se fez carne. Ou outra definição melhor. É o poder da boa notícia, ou informação, ou mensagem, acerca da palavra que se fez carne. Essa é a definição do nosso tema principal. O poder da boa notícia. Mas se você notar, existem várias pessoas que poderiam ter boas notícias. Por que as suas notícias não mudaram ninguém? Se você falar, não, é poderoso o Evangelho de Cristo, porque ele foi arrebatado. Ele não que foi arrebatado. Por que a sua notícia não causa mudança nas pessoas? Ah, não, Elias também foi. Mas a sua notícia, porque quando falamos boa nova, ou seja, Evangelho é boa nova. É boa informação, boa mensagem. A sua mensagem não causa mudança, por quê? Aonde está, ou aonde se encontra o segredo do poder do Evangelho de Jesus Cristo? Aonde está isso? Por que ele é poderoso? O que ele torna poderoso? Por que essa mensagem, todo mundo tem que falar dessa mensagem? Por quê?
Porque às vezes falar que não, Jesus é poderoso, está bom, mas por quê? O que é que torna a sua mensagem tão poderosa? Esse evangelho. Já vimos evangelho segundo Maomé, Buda, fizeram grandes coisas. E no sobrenatural operam de uma forma tremenda. Mas por que a sua mensagem não é poderosa? É importante nós, antes de evoluirmos, entendemos quem é Jesus. Para você saber se a sua mensagem é poderosa, quem ele é. Não se esforça, Jesus é Deus. Não se esforça. Eu não quero que você se esforce a pensar como. Não, Jesus é Deus. Não tenta se esforçar acerca disso. Não se esforça, isso não é. Nem faça esforço. Jesus é Deus. Ponto final. E não há mais comentário a fazer. João capítulo 12, versículo 44. Eu gosto como é que João coloca isso. Alguém está aqui? Sabe, na conferência do pastor Maicon, você tem que apresentar vários versículos. Vai já conferir, não é fácil. Assustei, pastor Maí pregou com um versículo lá na conferência de liderança. Só pegou um livro, João 8. Disse, anjos desceram naquele dia. Só pegou um livro até o final. Não abriu. Olha, vamos agora ver o Romano. Ele começou em Romano, depois só para disse, Jesus, obrigado. Mas foi interessante, aleluia. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me viu. Versículo a seguir. Quem me vê, a mim. Tu tens que ter coragem para você afirmar isso. Todos ouviram acerca de Moisés. Moisés nunca usurpou a ser igual a Deus. Ouviram falar do grande Abraão, mas Abraão nunca chegou a esse ponto. Disse, quem me vê a mim, vê aquele que me viu. Tu tens que ser ousado. Então Jesus, vendo Jesus, é ver Deus. Se isso não te convenceu, vamos no outro. João capítulo 14. Começa no versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Depois vamos voltar aqui nesse versículo, há muita coisa. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, nem ninguém vai. Ele disse, ninguém vem. Muitos falam, ninguém vai ao Pai. Não, é ninguém vem. Você não vai, você vem. Eu disse, Senhor, eu recebo a minha vida. Não, eu recebo a tua vida, não ele receba. Porque tu não tens vida. Quando alguém está à frente para aceitar Cristo, ele não tem vida para dar a Deus. Pai, receba a minha vida. Que vida que tu tens? Pai, eu recebo a tua vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo a seguir. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Já desde agora. Olha, Deus é agora. Deus não é depois, é agora. Acerca de Deus é acerca de agora. A fé é agora. Disse, já desde agora. Disse, já desde agora, você o conhece porque tem visto. Versículo a seguir. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Na igreja as pessoas estão à procura do que nos basta, é acerca do Pai. Sermão, homilia é acerca do Pai. Basta nas pessoas. Não lhe dá várias coisas, lhes mostra só o Pai. Basta. Às vezes nós se esforçamos para lhes mostrar tantas coisas, esquecemos de lhes mostrar o Pai. O que eles estão à procura é só ver o Pai. O restante virá depois deles conhecerem o Pai. Disse, mostra-nos o Pai, é o que nos basta.
Essa resposta de Filipe nota logo a ânsia da pessoa. O que eles há muito tempo andam à procura. Ouviram acerca de El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová, mas nunca viram esse pai. Mostra-nos esse Jeová Shammah. Até há vários nomes que eu já não conheço. Só conheço Jesus Cristo. Se esforçam a conhecer tantos os nomes de Deus, mas se esquecem do nome principal. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo a seguir. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim? Como dizes, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim? Jesus foi categórico, disse, quem me vê a mim, vê Deus. Não da forma, eu sou Deus. Se você ir num debate com o muçulmano, diz para ele que Jesus é Deus. Ah, não, mas ele disse, não, ele disse, lê. Sabe por que as pessoas não gostam de ler as escrituras? Depois tem medo de confrontar isso, porque uma das coisas que é verdade, se você tentar confrontar as escrituras, ou tentar procurar debater a Bíblia, lendo a Bíblia, uma coisa é verdade, vai te mudar. Eles têm medo de ler isso. Ah, não, você está... Não, lhe dá a Bíblia, diz, estuda só as escrituras, depois me fala. Ah, não, o Alcorão diz, está bom. Já leste o Alcorão? Não, já não leste, está bom. Agora começou a ler a Bíblia, depois me fala. Tem medo de ler isso. Sabem que definitivamente a palavra vai lhes mudar. Ninguém conseguiu mudar a palavra, ou seja, mudar a palavra. Todos que tentaram, eles foram mudados pela palavra de Deus. Versículo a seguir. No 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A segunda coisa, eu tenho que saber, Jesus é a expressão perfeita de Deus. Eu gosto da versão NVI, diz, expressão exata de Deus. Gosto dessa versão, diz, é a expressão exata. É a imagem exata da pessoa de Deus. Alguém está aqui? Amém. Hebreus capítulo 1. Como tem muita coisa... Não, só tem uns 5 pontos. Só tem uns 5. Minha pregação, então... Eu queria honrar a presença do meu Pai espiritual. Uma linda salva de palmas que está entrando. Deus abençoe. Graças a Deus. Me ama de meu coração, canta, tu és glória. Me ama de meu coração, canta, tu és glória. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falando nesses últimos dias pelo seu Filho. Versículo a seguir. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. Quando eu falo... Não, deixa eu ver na minha versão tem uma coisa que eu queria explicar aqui. É na NVI, não é? Ok. É que o pastor Maia já vos falou para buscar em outras versões. Eu estava lá naquele dia. Diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quando falamos de ser, também falamos do caráter da pessoa. Ele está dizendo o seguinte, Jesus é a expressão até do caráter da pessoa. Até do caráter de Deus. Como Deus pensa, Jesus pensa. Como Deus ama, Jesus ama. Como Deus age, Jesus age. Então, como é que tu podes duvidar que Jesus não é Deus? Qual é o outro argumento que você pode me trazer? Porque ele disse que ele é filho de Deus. É só por causa disso. Ah, não, porque ele disse que ele é filho de Deus, não pode ser Deus. Só mesmo por causa disso. Qual é o outro argumento que você tem? Para anular a sua divindade. Para anular que ele não é Deus. Qual é outro argumento que você tem? Só mesmo para pensar bem. Não nasceu como você nasceste. Já não te tira a dúvida?
Só mesmo para começar. Às vezes, quando nós começamos a debater acerca disso, pensa ainda. Não foi da junção de uma mulher e um homem que ele nasceu. Isso já não te tira dúvida. Morreu e ressuscitou. E todo mundo viu, não desapareceu, lhe viram a subir. Também não te tira dúvida. O que é que você mais quer? Há pessoas que debatem, o debate não tem fundamento. Não, porque ele disse que ele é filho de Deus. Só por causa disso. A expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Do seu poder. Ok, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade da altura. Há muita coisa, mas hoje não é para mim hoje navegar muito nesse versículo. Tanta coisa para dizer, mas preferia não entrar muito. Há uma coisa que eu amei, o que eu escrevi. Jesus é a expressão ou a manifestação física do amor de Deus. Não, física. As pessoas, às vezes você fala amor de Deus, era necessário alguém fisicamente dizer, vai dar tudo certo, filho. Disse, multipliquem os pães ali, dividem para todo mundo que tem fome. Pedro, quem está doente, não, vou lá, isso vai se resolver. Diz, a tua fé te curou. Manifestação física do amor de Deus. Essa pessoa de Jesus. Mas agora a pergunta é por que o Evangelho de Cristo é poderoso? Por quê? 1 Timóteo capítulo 2, isso é checkmate. Checkmate. Versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse é um amor de versículo. 1 Timóteo capítulo 2. Porque há um só Deus. Não é vários mediadores. Um só mediador entre Deus. Só por causa disso, logo, o Evangelho tem que ser poderoso. Disse, há um só Deus e um único mediador. Todos tentaram ser mediador entre homem e Deus, não conseguiram. Disse, há um só Deus, um único mediador. Jesus Cristo, homem. Sim, tinha que ser homem para morrer por causa do homem. Tinha que ser homem para morrer e receber a natureza pecaminosa do homem. Tinha que ser homem. Mesmo sendo 100% Deus, ainda foi Jesus Cristo, homem. Diz, há um só Deus, um único mediador. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo a seguir. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Pagou um preço por causa de si. Não morreu por causa das suas convicções, morreu por causa de você. Há pessoas que morreram por causa da sua nação. Não, ele não morreu por causa da nação. Ele não é mártir de uma nação, não. Ele olhando para você disse, não, por causa de ti, eu aceito a morte. Ele não é Mahatma Gandhi. Não é Nelson Mandela. Não. Ele é muito mais do que isso. Um único mediador. O qual se deu a si mesmo como preço de redenção, por todos para servir de testemunha a seu tempo. Versículo a seguir. Para o que, em verdade, em Cristo, não fui... Calma. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Há muita coisa. Mas não é para pegar. Hoje, estou a deixar essas partes, porque eu quero ir diretamente na minha mensagem. Tenho muita coisa para falar. Um único mediador. Só pensando nisso, boa notícia acerca de um único mediador. Porque Evangelho é boa notícia. Então, a boa notícia é essa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? A palavra que se fez carne, que habitou no meio de nós. Supostamente a palavra tem que ser invisível. Mas a Bíblia diz que a palavra se fez carne. Era possível agora tocar a palavra de Deus nas mãos, de comer com a palavra de Deus. Andar com a palavra de Deus, dormir ao lado da palavra de Deus. Diz, acorda. Mestre, acorda, porque perecemos. Olhou para o mar, liberou aquilo que ele é.
Até disseram, que homem é este? Em que o mar e o vento obedecem. Que homem é este? Que tipo de pessoa é esse? Qual é a sua natureza? Eles não sabiam, era a palavra. Era a sua natureza que ele expressava. Porque ele é a palavra. É uma parte daquilo que ele liberou apenas no ar. O único mediador. Estamos falando do evangelho do único mediador. Não há dois mediadores. A única pessoa, não há duas pessoas que podem fazer a mediação entre Deus e os homens. Diz Jesus Cristo, homem. Não é Maomé, não é Buda. Não, apenas Jesus. Agora, por que o seu evangelho é poderoso? Por quê? Por quê? Aonde consiste? Primeiro ponto. O evangelho de Cristo é poderoso por quê? Porque é a única mensagem que tem habilidade para mudar alguém. Não existe outra mensagem. É a única boa nova que você pode ouvir e você consegue mudar. É a única informação quando você ouve, em vez de te confrontar com dúvida, mas muda o teu coração. Você pode ouvir acerca de Nelson Mandela, Agostinho Neto, pode até te dar alegria, mas não vai mudar você. A única mensagem que você, quando ouve, muda. Atos capítulo 4. Pedro diz isso, Atos capítulo 4, versículo 8. Depois da cura do aleijado, do homem que era aleijado, ou deficiente físico, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós, ancião de Israel, versículo a seguir, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Versículo a seguir. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Eu gosto desse. Eu gosto dessa parte. É por causa disso que a sua mensagem tem que ser poderosa. Em nenhum outro nome, em nenhum. Por que o seu evangelho tem que ser poderoso? Porque em nenhum outro, debaixo da terra. Todo mundo que pode se levantar, a sua informação não muda ninguém. É já para falar disso agora? Ok. Muitos livros que vocês leem de ajuda, são livros bons. Autoajuda, é isso, né? Autoajuda. São livros bons, mas não mudam você. Diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum. Só por causa disso, o seu evangelho tem que ser poderoso. Só por causa disso. É que debaixo da terra não há mais nenhuma informação que causa mudança, se não tiver Jesus. Não coloca Jesus na mensagem, Jesus mesmo já é a mensagem. Não lhe coloca na mensagem, ele tem que ser a mensagem. Isso não existe, debaixo da terra não existe e nunca vai existir. Um outro nome, uma outra mensagem que não for Cristo, que pode mudar a vida de alguém. A única mensagem que pode salvar um homem é acerca de Jesus Cristo. Pedro disse para ele: ei, vocês todos, povo, não há nenhum outro nome. Vos digo a verdade hoje, não há nenhum outro nome. Podem gritar, podem fazer tudo. Eu sei que estão nos mandar calar, disse, mas não há nenhum. Sabe por que as pessoas combatem que você não prega o evangelho? Sabem que não há nenhuma outra forma que alguém pode mudar. Se eles sabem, se nós lhe permitirmos começar a pregar, as pessoas vão mudar. Eles podem deixar Buda abrir várias igrejas, ninguém vai lhes falar nada. Sabem que esse aqui não muda ninguém. Podem permitir até os muçulmanos comprarem em todo o bairro. Sabem que essa mensagem não muda. Lhes convence que estão certos, mas não lhes muda. Porque há pessoas que andam convencidos, mas não convertidos. Ele é convencido que está certo, mas não está convertido de nada. Eles permitem fazer tudo. Porque eles sabem, se levarem cristianismo naquelas terras árabes, sabem que eles vão mudar.
É difícil um cristão ir matar um muçulmano, mas é mais fácil um muçulmano matar um cristão. Porque eles sabem, essa mensagem vai lhes mudar. Não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra mensagem, não há nenhuma outra pessoa pelo qual, quando você prega, as pessoas mudam. É acerca de Jesus. Só por causa disso, torna a sua mensagem poderosa. Quando eu falo de poder, é habilidade dinâmica para causar mudança na vida de alguém. Efésios capítulo 1, versículo 13. Acho que vou ler na minha versão. Vai tocando, por favor. Yeah? Vai tocando a mesma melodia. Quando eu canto uma melodia, senão vai me fazer fugir aquilo que está vindo. Jeová é seu nome. Efésios capítulo 1, versículo 13. Jeová. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês ouviram, a questão é, se você ouvir, você vai crer. Diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados. Diz, quando eles ouviram, logo tinham que crer. É por isso que eles barram para eles não ouvirem. Sabem, se eles ouvirem a mensagem acerca de Cristo, eles vão ser salvos. É a única mensagem, meu irmão, é a única mensagem capaz de salvar alguém. Evangelho de Jesus Cristo. É a única informação que você, quando passa para alguém, logo ele muda. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, não há outra coisa. Nessa terra, você pode lhe ajudar com tudo. Lhe comprar vários livros, fazer viajar, lhe dar tudo. Mas se faltar Jesus, não há mudança. E se conhecereis a verdade. Efésios, ainda continuando, disse assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Segundo ponto, por que o evangelho é tão poderoso? O evangelho de Cristo é poderoso. É a única mensagem pelo qual o homem recebe a vida eterna. Tu não tens uma mensagem que pode trazer a vida eterna num homem, se não for a mensagem de Jesus. A boa notícia acerca de Cristo é a única. Você pode ouvir tudo. Jamais vais adquirir a natureza de Deus dentro de você, se você não ouvir a mensagem acerca de Jesus. É a única mensagem que traz a vida eterna no ser humano. João capítulo 3, versículo 14. Vou ler na minha versão também. João capítulo 3, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Quer dizer, se você começar a pregar a mensagem de Jesus, as pessoas vão crer e vão ter a vida eterna. É por isso que esse evangelho é poderoso. Porque é a única mensagem, quando você prega, alguém recebe a natureza de Deus dentro dele. É a única mensagem, não tem outras mensagens. Não há mais uma outra mensagem que você pode pregar para alguém e ele recebe a natureza de Deus dentro dele. Só por causa disso, o evangelho é poderoso. Podem te falar de Maomé e leem o Corão todo. Vida eterna tu não vais receber. Ter o DNA de Deus no teu espírito é impossível. Versículo a seguir. Versículo a seguir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, se ele te falarem acerca de Jesus, logo a vida eterna será acreditada no teu espírito. Só por causa disso, essa mensagem é poderosa. É a única mensagem que traz a vida eterna no homem. É a única. Qual é mais outra mensagem? Qual é mais outra informação que pode trazer a vida eterna dentro do homem? Não existe. Não existe. Só por causa disso, a mensagem é poderosa. O Evangelho de Cristo é poderoso. Oh, esse é melhor. O terceiro ponto é o melhor ponto. Por que a mensagem ou o Evangelho de Cristo é poderoso? É a única mensagem que revela a justiça de Deus
na sua plenitude. Tu não encontras a justiça de Deus em qualquer informação, se não for no Evangelho de Jesus. É a única mensagem que revela que Deus é justo. É a única. Procura qual é a mensagem. Quando falamos de Evangelho, é boa notícia. Qual é a notícia que você já ouviste que revelou a justiça de Deus nos homens? Qual é a notícia? Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Na minha versão coloca melhor o versículo 17, que eu vou dar mais ênfase. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Versículo a seguir. Porque nele se descobre quer dizer, se você fala do Evangelho, logo descobre a justiça. Disse, nele se descobre. Nele. Quem descobriu a justiça? No Evangelho de Jesus. Tinha que ser poderoso por causa disso. Tinha que ser poderoso por causa disso. Porque você pregando o Evangelho de Jesus, as pessoas descobrem que Deus é justo. Mas essa justiça não é por obra, mas é por fé. Para que ninguém se glorie. Disse, olha, porque nele se descobre a justiça de Deus. Não, né? De fé em fé. Não. Aqui está bom. Vou ler aqui. Aqui diz bem. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Diz, do princípio ao fim é pela fé. Diz, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, que do princípio até o fim, diz, de fé em fé, quer dizer, a primeira fé é princípio, a segunda fé também é o final. Diz, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Só no Evangelho de Jesus Cristo você encontra a revelação da justiça de Deus, que não é feita por obra, mas por fé. Só por causa disso, esse Evangelho é poderoso. Então, quando a pessoa te pergunta por que o Evangelho é poderoso, meu irmão, é a única mensagem que eu posso descobrir que Deus me ama incondicionalmente. É a única mensagem, quando eu peco, diga, Deus me perdoa, eu recebo meu perdão pela fé, me estendo na sua presença com ousadia. Não, mas outra coisa. Nós recebemos perdão pela fé. Quando as pessoas pedem perdão, você pergunta, quando é que você sabe que te perdoaram? Não, estou a lutar esse dia, pastor, fiz uma coisa, estou a lutar, estou a me estender no chão, estou à procura da misericórdia de Deus. A minha pergunta é, quando tu vai saber que já tens? Porque você luta pelo seu próprio esforço. Isso não é pela fé. Tu deves crer que já foi feito. Apenas receba aquilo. Pai, eu pequei, perdoa-me. E eu recebo o meu perdão pela fé em Cristo Jesus. Então, como é que disse? Como Moisés levantou a serpente, disse, exatamente o Filho do Homem será levantado. Como é que era no deserto? Levantaram a serpente, disse, todo mundo que olhava logo era curado. Agora, por que nesse momento tem que mudar? Eles nem falavam, olhavam. Nem pediam, olhavam apenas a serpente. Se a olhar, eles recebiam a cura. Eles não pediam. Diz que olhavam, a cura era acreditada diretamente. Diz, da mesma forma o Filho do Homem será levantado. É uma questão de visão. Não é uma questão de boca, é uma questão de visão. Aquilo que você consegue ver, você consegue pegar. Se você não consegue se ver perdoado, nunca serás perdoado. É uma questão de visão. Qual é a tua concepção do perdão? Perdão tornou-se uma questão de concepção. O que você consegue ver, você consegue receber. Disse Abraão, olha para a esquerda e para a direita. Quanto mais longe você consegue ver, disse, eu te dou.
O teu perdão vai na extensão dos teus olhos. Alguém está aqui? Só por causa disso, esse evangelho é poderoso. Eu só estou a pegar algumas coisas-chave que tornam o evangelho de Jesus Cristo poderoso. Porque às vezes nós pensamos que ele é poderoso porque ele morreu e ressuscitou. Não, existe elemento que define o seu poder. Quando falamos de poder, é habilidade para causar mudança na vida de alguém. Evangelho é boa notícia, mas qual é o segredo por detrás dessa notícia acerca de Jesus? Porque é a única notícia que revela a justiça de Deus na sua plenitude. É a única notícia. Não há duas notícias. Alguém está aqui? Yeah. Já estou aí terminando. Essa aqui eu gostei. Quando eu escrevia, disse, uau, gostei desse ponto. Gostei desse ponto. Sabia que o amor de Deus é intencional? No Evangelho de Cristo, nós descobrimos o amor intencional de Deus. Diz, quando vocês ainda eram pecadores, eu já morri. A intenção de te amar. Você ainda era pecador, sem lhe conhecer, já se colocou na morte. É uma intenção te amar. É só no Evangelho de Cristo que nós descobrimos o amor intencional de Deus para conosco. É um amor intencional. Há uma intenção de estar consigo. Adão pecou. Quem matou o animal não foi Adão. Mata logo o animal. Cristo, a revelação da pessoa de Cristo. Adão nem lhe pediu, disse não. Matou o animal, pegou a pele, cobriu Adão. Sempre há uma intenção. Efésios capítulo 4, começando no versículo 4. É a única mensagem que revela o amor intencional de Deus. Efésios 4, 4. Mudaste da música, né? Você não consegue ficar na mesma coisa. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança, da vossa vocação. Continua. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Continua. Um só Deus, Pai de todos, qual sobre todos e por todos e em todos vós. Não é o meu dia hoje. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Continua. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Deixa eu ver aqui uma coisa. Quero só ver uma coisa rápida. Há uma coisa que eu quero... Desculpa, é Efésios capítulo 2, perdão. Versículo 4, perdão. 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, rico em misericórdia com seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, amor intencional, te amou antes de você lhe conhecer. Há uma intenção de Deus te amar. Entenda, não há nenhum pecado que você possa cometer que pode mudar a perspectiva do amor de Deus para consigo. Não te amou quando você estavas bom, te amou quando você ainda era pecador. O amor de Deus é intencional. Logo, isso te tira o fardo de você andar. Deus não está me ouvindo. Quem te disse que Deus não está te ouvindo? E quando é que você deste conta que já está te ouvindo? O que é que você faz para começar a te ouvir? Há algumas coisas que nós os cristãos falamos, há uma linguagem, sempre lhes pergunto, ok, Deus não está te ouvindo, quando é que você vai saber que Ele já está te ouvindo? O que é que te confirma que já está te ouvindo? Não mecaniza cristianismo, viva pela fé. Não mecaniza. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos ficou juntamente com Cristo. Estando nós ainda. Versículo a seguir. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Continua. A minha versão diz,
para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 7. Uau! Uau! Romanos 5, você lê só o livro de Romanos 5. Vou começar aqui no versículo 7, nessa parte. Dificilmente haverá alguém que pode morrer por um justo. Começa já assim. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo bom homem, talvez alguém tenha coragem de morrer. Jesus teve coragem para morrer por você. Disse, se fosse para um bom, pelo menos, ele teria coragem. Você não era bom quando ele morreu. Olhou para ti, Jackson, e disse, vou ter coragem por causa de Jackson. Amor intencional. Só descobrimos isso no Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Versículo 8. 8. Vou ver aqui nessa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor intencional. Quer dizer que só no Evangelho de Cristo que nós descobrimos o amor intencional de Deus. Por causa disso, é uma mensagem poderosa. Só por causa disso tudo, você nota que há poder nessa mensagem. Você não descobre isso em nenhum outro livro. Somente no Evangelho de Jesus que você descobre o amor intencional de Deus. Disse o homem, tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99, foi à procura de uma ovelha. Amor intencional. Amor intencional. Deus te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. O último que eu escrevi assim, esse é o último ponto. Eu só disse que só tinha 5 pontos. Minha mensagem já terminou. A mensagem de Cristo é simples, não é que complicamos. É simples. Às vezes quando eu olho Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, da forma que Pedro pregava a mensagem, isso é simples, nós que complicamos a mensagem. Extremamente simples. Numa mensagem simples, 5.000 pessoas se converteram. É na sua simplicidade que ele torna poderoso. Quanto mais simples você pregar, você vai manifestar o seu poder. O meu último ponto é o seguinte, eu disse o seguinte, é a única mensagem que pode te mostrar o único caminho, te revelar a única verdade e te mostrar o sentido da vida. Vou repetir. É a única mensagem que pode te mostrar o único caminho, te revelar a única verdade e te mostrar o único sentido da vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só no Evangelho que você descobre o único caminho que te leva em vários caminhos. Caminhos do casamento se encontram num único caminho. Caminho de emprego se encontra num único caminho. Então, naquele caminho, você descobre vários caminhos. É o único caminho que pode te levar em vários caminhos. Diz, eu sou o caminho. A única verdade. Não existe duas verdades. E o sentido da vida é encontrando a vida. Quem se encontra com a vida descobre o sentido da vida. Alguém está aqui? Então, você tendo esses 5 pontos, você logo descobre porque o Evangelho de Cristo é poderoso. É tão simples. Única mensagem que muda alguém. Única mensagem que traz a vida eterna na pessoa. Única mensagem que revela a justiça de Deus na pessoa. Única mensagem que demonstra o amor intencional de Deus. É a única mensagem que você ouvindo descobre o único caminho, descobre a única verdade e encontra o único sentido da vida. Evangelho de Jesus. O que mais diremos se Deus é por nós? Quem será contra nós? O que mais podemos dizer?
Anda com isso na sua mente. Anda com isso no teu espírito. Se alguém te pergunta por que você crê tanto nessa mensagem, essa é a única mensagem que pode mudar a vida de alguém. Não existem outras mensagens. Pedro disse, olha, debaixo da terra não há outro nome. Eu gosto quando os fariseus disseram, a forma como eles estão a falar, revela exatamente que estavam com Jesus. Será que da forma que você fala, as pessoas podem falar, revela exatamente que você aceitaste Cristo? Isso, da forma como eles estão, olharam para ele, não são estudados, mas a forma como eles estão a afirmar isso, diz, esse sim, revela exatamente, estavam com Jesus. Meu amado, essa é a única fase que nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. Ou seja, é o único momento propício que você deve afirmar com toda a ousadia, porque o Filho do Homem está a caminho. Cada vez mais próximo, muito mais próximo. E se você não ter essa base na tua vida, por que essa mensagem é poderosa? Você vai ser confrontado com tantas coisas e você vai começar sempre, a tua fé vai diminuindo, vai fraqueando, porque tu não tens base que diz por que essa mensagem é poderosa. O que ele torna poderoso? Você senta na minha... Não, é a única mensagem quando eu ouvi, mudei de vida. De gatuno para alguém que não rouba. De rabugento para alguém que é calma. De impaciente para paciente. É a única mensagem. Qual é a mensagem mais que você ouviu? O teu pai te chamava a atenção, você não mudava. Mas numa pregação, logo você abandonaste tudo. Quantas vezes te confrontaram até na escola? Te chamaram, é você cabeça dura. Mas uma vez ouviste uma mensagem que amoleceu a tua cabeça dura. É a única mensagem. É a única mensagem. Andavas cabisbaixo, pensando que Deus te esqueceu. Mas quando ouvi sobre a justiça de Deus, não há nenhum erro seu. Quando você comete e fica assim, vou me sacudir. Há um Deus que está à minha espera. É a única mensagem. Qual é a outra mensagem? Quando você descobre, os homens podem não te amar, diz, Deus me ama incondicionalmente. Você anda de cabeça erguida, há um Deus que me ama. Não há nenhum erro que pode afastar o amor de Deus para comigo. É um amor intenso. Diz, quando você não era pecador, diz, Jesus morreu. Que amor é esse? Disse, qual é o homem que pode morrer por um homem mau? Disse, não existe. Se fosse por um homem bom, disse, não. Nós iríamos falar, ele é corajoso. Jesus não morreu porque você era bom. Por que agora você se preocupa tanto? Por causa daquele errozinho que você cometeu em 2014. Diz que riscou a cédula. O teu registro não existe. Foi no cartório. Mudou o teu nome. Estou à procura de Jacó. Não, Jacó não existe. Aqui existe Israel. Não, estou à procura de Abraão. Não, Abraão não existe. Aqui é Abraão. Não, Sarai. Diz, Sarai já não existe. Aqui o que existe é a Sara. É a mesma coisa que Deus fez contigo. Mudou a tua identidade para filho de Deus. Isso não te diz nada ser filho de Deus. Você pensa que é pouca coisa. Sou filho de Deus. Que grande pai, sou filho de Deus. Não nasceu segundo a natureza humana, nem pelo sangue. Nasceu de Deus, do próprio Deus, da essência do amor de Deus. Nasci de Deus. Anda com a cabeça de nasci de Deus. Nasci de Deus. Tudo que tem a ver, tudo que tem a ver comigo tem a ver com Deus. Porque eu nasci de Deus. Isso não te diz nada. Há momentos que você acorda e diz, eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. Fracassar não faz parte de mim. Nasci de Deus. Nasci de Deus. Nasci de Deus. A minha vida é só para frente e para cima. Eu nasci de Deus. Isso não nasceu na vontade da carne, nem do sangue. Por que ele divide essas coisas? Vamos dar Romanos, João capítulo 1, versículo 12. Por que Deus tem que dividir essas coisas? Por que não disse, não nasceu do homem só de uma vez? Porque é no homem que se conta a carne e o sangue. Mas a todos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos. Sabe, até ser filho de Deus é um processo de serem feito. Serem feito é um processo, não? Não, eu quero ser teu filho espiritual. É um processo, serem feito. Não é te conheci, já é meu filho, não. É um processo.
Não te conheço. Saíste aonde? É um processo. De se serem feito, filho de Deus. Serem feito, é um processo. Você que já leram, mas nunca viram serem feito. Porque às vezes nós lemos uma coisa, mas na nossa mente é outra coisa. Você descodifica aquilo que está já na mente, mas não quer ler aquilo que está lá escrito. Está escrito serem feito. Filho de Deus, aos que creem no seu nome. Basta você crer. Eu digo sempre, não se foca em mudar o comportamento das pessoas. Se foca em mudar aquilo que eles acreditam. O que lhes faz se comportar assim é aquilo que eles acreditam. Se você quer mudar alguém, muda aquilo que ele crê. Às vezes nos focamos nos comportamentos, esquecemos que ele faz usar saia curta, é aquilo que ele acredita que é normal. O dia que ele mudar a forma de crer, vai dizer, não, tudo que está exposto custa barato. Diz, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascemos de Deus. Oh, a minha vida nasceu de Deus. O teu negócio nasceu. Como você nasceu de Deus, tudo que você faz, parte de Deus. Atos capítulo 5, versículo 1. Já estou a terminar. Bom pregador termina 3 vezes. Atos capítulo 5. Deixa eu ver. Tu não sabe bem disso. Bom pregador termina 3 vezes. Já terminei a primeira vez, vou terminar mais a segunda, depois vou terminar mesmo. Não. Vale cabarão de Bradusca. Não, vai no capítulo 4. Quero falar algo que para terminar já, segunda vez. Vai no versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João, eles curaram um homem, depois desprenderam. Depois, quando foram soltos, disse, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. Contaram tudo que os chefes sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilato reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, versículo 29, considera as suas ameaças, ou considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças. Volta. Conceda ao teu servo que fale com toda a ousadia. Essa tem que ser a tua oração. É o momento de nós falarmos a palavra com toda a ousadia. Vi há dias um vídeo. Há uma menina na escola, trouxe 3 colegas, foram no Senhor a lhes ensinar islamismo, é isso? Para serem muçulmanos. Uau! E está-se a espalhar os vídeos, todo mundo está a assistir. Aquilo tem que ser uma leitura como cristão. Para nós é uma leitura. Para alguém que está a assistir é normal, mas para nós é uma leitura. Quer dizer, já estão a invadir as escolas. Tem que ser a tua oração. Permita-me que eu pregue a sua palavra com ousadia e poder. Enquanto o Pai estende a sua mão para curar e para restaurar. Gosto dessa oração. Versículo a seguir. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo teu nome, pelo nome do teu santo Filho Jesus, faça essa oração. A mensagem que nós pregamos tem que ser provada.
Se você notar a força do Evangelho de Cristo, estava que era possível os discípulos provarem a pessoa realmente ressuscitou. E esse nome tem poder. Disse, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quando todo mundo viu aquilo, disse, é possível sim. Disse, 5.000 pessoas se converteram. É necessário, nesses últimos tempos, você tem que dizer aquilo que o Paulo disse. A minha pregação não consistiram com palavras persuasivas de sabedoria humana. Demonstração de poder. É extremamente importante. Porque a mensagem se carrega esse poder. Paulo disse, não me envergonhe do evangelho. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É poder de Deus. Acredita. É poder de Deus. Salmo 107, versículo 20. Vamos terminar aqui. Salmo 107, versículo 20. Vamos orar. Enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Jesus, como você nos ama. Ninguém poderia mudar minha história se não fosse Jesus. Ninguém me ama como tu me amas. O teu amor é intencional. Ninguém revelou a justiça de Deus em mim como tu revelaste, Jesus. Agora não me sinto só próximo, estou em Cristo Jesus. Não é próximo, mas estou dentro dele. E a tua palavra diz, já não há condenação para aquele que está em Cristo. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito me libertou da escravatura. Se isso fez, se essa palavra, essa mensagem mudou a minha vida, também pode mudar a sua vida. Se essa mensagem trouxe paz no meu espírito, também pode trazer paz no teu espírito. Se tem essa habilidade para mudar alguém, de gatuno para um pregador, é possível mudar a tua vida também. Tem essa habilidade, essa palavra. Aonde você se encontra, não importa como você se encontra, aceita só essa mensagem. Que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho. Não é 2 filhos, deu apenas um único filho. Disse para que todo aquele que nele crê. Ele não quer que ninguém se perca. Disse, tem a vida eterna. E não só isso. Através dessa mensagem, disse, liberou a mensagem. Disse, essa mensagem curou. Sarou. Essa mensagem, além de te revelar a justiça, o amor de Deus intencional, também tem a habilidade para mudar você. A palavra de Deus é a única palavra, é a única mensagem que muda o corpo, muda a alma e toca no teu espírito. Há palavras que você, quando lê um livro, só te muda a mente. Não faz nada no teu espírito. Há outras coisas que quando você lê, só se torna higiênico, só o corpo. Mas a palavra tem essa habilidade, tocar no teu corpo, tocar na tua alma, a tua forma de pensar, ainda tocar no teu espírito. Disse, liberou a mesma palavra. Disse, os curou, tirou-lhe da destruição. Há uma coisa que eu sinto não, mas está aqui presente. É a unção da palavra de Deus. Uma das coisas que eu tenho a plena certeza, quando tu falas acerca de Cristo, Ele próprio se apresenta. É a única mensagem que o autor está sempre presente. Está sempre presente ao nosso lado. E eu acredito 100% que o autor da mensagem está aqui. Jesus está aqui nesse lugar. O que você deseja, essa mensagem tem habilidade para o fazer. Se for cura, você vai receber a cura. Se for perdão, você recebe o perdão. Se for alegria, você vai receber a alegria. O que você deseja, a mensagem tem habilidade para fazer. O Jesus que nós falamos está aqui presente para provar que Ele é real, Ele ama incondicionalmente.
de forma intencional o seu amor. Jesus is real. Jesus é real. Jesus é real. Não é um conto de fada, Jesus é mesmo real. É mesmo real. Alguém pode se colocar em pé, vamos agradecer a Deus.